Vamos dar início ao nosso culto dessa noite. Amém. Vamos ler uma porção da palavra de Deus que se encontra em Jeremias 29, a partir do versículo 11. Vou ler alguns versículos. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscardes de todo o coração. Amém. E a primeira parte do versículo 14 diz: serei achado por vocês. Amém. Quando nós buscarmos ao nosso Deus, em espírito e em verdade, Ele será achado por nós. E Ele está pronto para atender aos nossos clamores, desde que nós estejamos com os nossos corações inclinados para Deus, inclinados para as coisas espirituais. Então, que esse possa ser o anelo de nossos corações, servir a Deus de maneira integral, em todos os dias e todas as horas da nossa vida. Vamos orar. Amado Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui reunidos mais uma vez com nossos irmãos, Senhor, para te prestarmos um culto de adoração, de louvor ao teu nome, Senhor. Recebe, Pai, a nossa gratidão, porque sabemos que tu cuida dos teus filhos, Senhor, que tu estás com os ouvidos inclinados, Senhor, para ouvir o nosso clamor, para atender as nossas necessidades, Pai, porque tu tens reservado o que é de melhor nessa terra para teus filhos, Pai. Que o nosso culto possa chegar, Senhor, como oferta suave diante do teu trono. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vamos celebrar esse dia, né? Em que nós nos lembramos dos papais, tá certo? Nós oraremos pelos pais aqui. Mas antes disso, eu quero pregar para você a palavra do nosso Deus. Amém? Eu quero trazer para você aqui algo que eu creio que veio do coração de Deus diretamente para o seu coração. Então eu vou te pedir que você preste muita atenção ao que vai ser dito aqui. Vou começar fazendo a leitura do texto de Tito, capítulo 2, dos versos 11 até o verso 15, a primeira metade do verso 15. Que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança, guarde essa palavra, esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Aí Paulo termina essa carta a Tito dizendo o seguinte: ensine estas coisas. Amém? Ensine estas coisas. Amados, apenas para que você se posicione, ok? Eu quero só dizer para você o seguinte, que a epístola de Tito, ou a Tito, foi provavelmente escrita ao mesmo tempo que a primeira epístola de Timóteo. Por que se diz isso? Porque existem várias similaridades textuais entre ambas as cartas. E veja, gente, nessa carta Paulo instrui a Tito a pôr em ordem ou organizar as igrejas que haviam na ilha de Creta. Como também orientou a que ele ordenasse, né, capacitasse, colocasse sob responsabilidade líderes para essas igrejas. Essa carta é uma carta muito interessante, seria bom que você a lesse. Mas sabe, gente, Paulo também orienta Tito a que faça calar falsos mestres que existiam nas igrejas e que tentavam desviar o povo, sabe com quê? Com falsas doutrinas ou com lendas. Você conhece alguma coisa parecida com isso hoje em dia?
só existia naquela época ou existia ainda nos dias de hoje? Então, a gente vê que não mudou muita coisa não, né? Agora veja, gente, o que a gente pode aprender? Por mais que a gente perceba que isso não mudou, ou que ainda existe, o que a gente pode aprender com uma carta escrita mais de 2000 anos atrás? E é isso que eu quero que você e eu, a gente venha a entender hoje, porque a carta foi escrita mais de 2000 anos atrás, mas os conceitos e os preceitos são divinos, e por serem divinos, eles são eternos. Amém? Veja bem, meus irmãos, a primeira coisa que eu aprendo com essa carta de Tito, e veja, eu li a carta inteira, né? Mais uma vez, eu li a carta de novo para poder trazer isso para vocês. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, eu começar dizendo para você, é o seguinte: não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Aliás, eu conheci um pastor que ele dizia o seguinte: olha, se você encontrar uma igreja perfeita, e se você for para lá, a igreja vai se tornar imperfeita. Por quê? Porque você entrou para lá. Então veja, não existe igreja perfeita nessa terra. E se você examinar a história da igreja, desde a época apostólica até os dias de hoje, você vai ver sim que sempre houveram problemas que precisaram ser resolvidos ao longo da história eclesiástica, ao longo da história da igreja. Você vai reparar que sempre existiram pessoas que tentavam, ou tentaram, ou tentam exercer liderança nas igrejas por motivo de ganho, por qualquer outro motivo que não sejam motivos cristãos. E mais, existem muitos e muitos líderes hoje, ou que se dizem líderes, que jamais foram chamados para a liderança, mas que por se considerarem líderes, acabam exercendo a liderança. Eu estou dizendo isso tudo para você? Não é para você desanimar, não. Até porque também nas igrejas existiram e ainda existem hoje muitos falsos profetas. E existem hoje muitas falsas doutrinas que têm cara de cristianismo, mas que não tem nada a ver com cristianismo. Por que eu estou dizendo isso para você? Para você sair correndo daqui? Né? Meu Deus, nunca mais vou pôr o pé numa igreja. Não. Mas para que você entenda que não existe igreja perfeita. E sabe, você e eu, nós temos que estar onde Deus nos colocou. Você e eu temos que saber que Deus ele nos leva a um lugar ou a uma igreja que é do desejo dele, porque ele deseja, está no coração dele, que você naquele lugar seja plantado, seja enraizado, crie raízes profundas e você dê fruto. Amém, gente? Amém? Hoje em dia, infelizmente, você tem tantas igrejas diferentes, você tem tantas modalidades de culto diferentes, você tem tantas doutrinas diferentes que, infelizmente, essa questão de você se compromissar com a igreja, ter compromisso com a igreja, você estar enraizado em um lugar, ficou muito diluído. Então, tirando situações que são absolutamente normais, tipo, poxa, eu estou morando nessa cidade, mudei para outra, ou estou morando num país, mudei para outro, né? Coisas que são normais. O que acontece hoje em dia é o seguinte: como não há um enraizamento, como as pessoas não são realmente ligadas às igrejas, alguém falou alguma coisa aqui, ou o pastor disse alguma coisa que não agradou, sendo verdade ou não, a pessoa sai e vai para outro lugar, procura outro lugar. Por quê? Porque não há essa noção de comprometimento, não há essa noção de que pastor não está aqui para dizer aquilo que você quer ouvir, pastor está aqui para dizer aquilo que você precisa ouvir. Amém, gente? Amém. Principalmente quando você pensa que pastor está aqui para dizer aquilo que você precisa ouvir, porque Deus tem algo para dizer para você que você precisa ouvir. E que muitas vezes é difícil de ouvir. Muitas vezes é difícil de ouvir. Então, meus irmãos, essa introdução toda é para dizer para você exatamente isso. Você tem que estar enraizado em um lugar. Você tem que ter essa noção de pertença. Eu pertenço a este lugar porque Deus me colocou aqui. Mas, gente, presta atenção uma coisa. Por que a igreja ela é tão combatida? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas por que a igreja
de todas as organizações e instituições humanas, por que ela é tão brutalmente combatida? Eu vou dizer para você. 2 Coríntios capítulo 5, dos versos 18 a 20, diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Agora o verso 20, preste atenção. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Vou repetir. Somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós, através de você, através de mim. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Em nome de Cristo, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Por que a igreja é tão combatida, gente? Sabe por quê? Porque a igreja foi confiado exatamente isso, o ministério da reconciliação entre Cristo e a humanidade. Essa tarefa, essa gloriosa tarefa, foi dada para a igreja. Em outras palavras, para você e para mim. Amém, gente? E veja, se você rendeu a sua vida ao senhorio de Cristo, então você é vocacionado ou vocacionada para ser um embaixador de Cristo entre as nações. Eu canso de dizer isso aqui, mas você pode ter pensado que você veio do Brasil ou de qualquer outro lugar para cá, para a Inglaterra, para ganhar dinheiro, né? Ou como a gente brinca muito, né? Para construir aquela meia água lá no Brasil, não é isso? Comprar um terreninho, construir uma casinha lá no Brasil para depois voltar para lá, mas deixa eu te dizer uma coisa, não foi para isso que você veio para cá. Quem tem vida com Deus, quem tem vida em Cristo, vive na contramão do sistema deste mundo. Por isso que nós nos sentimos, às vezes, tão... Nem sei a palavra que eu poderia dizer aqui. A gente se sente tão pressionado. A gente se sente tão, assim, às vezes, incomodado. Por quê? Porque nós vivemos eternamente na contramão deste mundo. Amém, gente? Amém. Nós somos convocados, eu já disse isso, eu vou repetir, a rejeitar as más inclinações da nossa carne. Nós somos convocados a rejeitar, sabe o quê? A nossa vontade. Somos convocados a rejeitar, sabe o quê? Aquilo que está dentro de nós, que não é sujeito à vontade de Deus. Nós somos convocados a rejeitar aquilo que está dentro de nós, até a hora que o Senhor Jesus voltar, que não quer se sujeitar à vontade de Deus. A Bíblia é clara quando ela fala que nós temos duas naturezas dentro de nós, que elas estão permanentemente em guerra, para que não façais o que queirais. Uma dessas naturezas é uma natureza revivida, restaurada, ressuscitada em Cristo Jesus, que deseja fazer a vontade de Deus, que deseja arduamente viver uma vida para Deus e com Deus. A outra é uma natureza que detesta Deus, que não quer Deus, uma natureza adâmica, com perdão da expressão maldita, que ainda existe dentro de nós, que rejeita tudo aquilo que diz respeito a Deus. E essa guerra vai existir em nós até o final. Agora é óbvio, quanto mais eu me dou para Deus, quanto mais eu me encho da vontade de Deus, quanto mais eu me encho da presença de Deus, eu menos vou dar vazão a esse lado meu que ainda é carnal, natural e demoníaco. Amém, gente? Então, por isso que ele fala, olha, a graça nos ensina, a graça também nos santifica. Amém, Jesus? Agora, deixa eu dizer para você aqui, sabe qual é o maior fruto que nós podemos colher ao vivermos uma vida transformada no Senhor? Uma vida de esperança. Você pode dizer muita coisa. Existem muitas dezenas, dúzias, centenas de
vantagens maravilhosas, ou milagrosas, ou miraculosas, fantásticas de que você vive com o Senhor. Mas eu quero frisar uma, que sinceramente é algo que tem faltado muito nas pessoas hoje, uma vida de esperança. Viver uma vida com Deus, viver uma vida com Cristo, viver uma vida de santificação na presença dEle, cria no nosso interior esperança. É automático. Você passa a ter esperança. E aí eu pergunto para você, gente, tira a esperança de uma pessoa, o que é que acontece com ela? Uma das coisas que mais tem faltado ao nosso redor, uma das coisas que mais tem faltado neste mundo é justamente esperança. As pessoas aí fora, elas vivem a vida delas um dia de cada vez, sem saber o que vai acontecer daqui a 1 hora e, sinceramente, sem grandes esperanças do que pode acontecer com ela de bom. E sabe, gente, você e eu fomos chamados para chegar até essas pessoas e justamente dizer para elas, existe uma esperança. Existe uma esperança. Tira a esperança de uma pessoa, e aí eu falo também para nós que somos cristãos, né? Nós que fomos chamados por Cristo. Tira a esperança de uma pessoa, a coisa seguinte que vai embora é a fé. Você não consegue viver uma vida de fé se você não tiver esperança. Você não consegue ter esperança se você não tiver fé. Mas falando nessa ordem, tira a esperança da vida de uma pessoa, que ela logo, logo vai perder a fé. Como que ela vai ter fé se ela não tem esperança? Tira a esperança de uma pessoa e a vida passa a não ter sentido. Tira a esperança da vida de uma pessoa e a vida dela vai se tornar algo vazio e sem sentido, sem significado, e a pessoa vai passar a viver um dia de cada vez. Meus irmãos, isso é aterrorizante. Você viver sem expectativa do que vai acontecer contigo, sem ter esperança de algo, sem ter esperança, é aterrorizante. É aterrorizante. E é o que nós vemos hoje aí do lado de fora. E às vezes, meus irmãos, é o que nós vemos dentro das próprias igrejas. De pessoas que estão dentro das próprias igrejas. O que para mim é mais aterrorizante ainda. Porque não deveria ser assim. Agora veja bem, eu vou te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica, a gente já está caminhando aqui do meio para o final. Eu vou te dar uma dica para você aprender a perceber ou entender como é que uma pessoa pode perder a esperança. De um mundo delas, eu vou te dar uma dica só. Dando ouvidos a situações ou pessoas que podem nos desviar de uma vida em Cristo. Pessoas perdem a esperança porque elas dão ouvido a situações ou a pessoas que estão se chegando perto dela e estão desviando ela do caminho da graça. E aí eu dou um exemplo muito conhecido nosso, que está em Lucas capítulo 8, verso 49 e 50. Jesus tinha ouvido o pedido de Jairo, né, o chefe da sinagoga, dizendo, minha filha está morrendo, por favor, vem salvar a minha filha. E Jesus vai, mas no meio do caminho, Jairo abrindo o caminho lá no meio da multidão, acontece aquela situação com a mulher com fluxo de sangue. E Jesus para dar atenção àquela mulher, porque ela toca na orla do vestido dele, né, e ela é curada. E Jesus para dar atenção para ela. Agora imagina a cabeça de Jairo dizendo, tá bom, meu senhor, olha, ela já foi curada, vamos. Não sei se você já parou para pensar nisso. Imagina Jairo do lado de Jesus parado conversando com a mulher, e Jairo pensando, meu Deus, mas minha filha está morrendo. Aí Jesus se levanta quando vai, né? Embora. Aí aparece o verso 49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, né? Dizendo, a sua filha já morreu. Olha, não incomoda mais o mestre, não. Sempre tem algum engraçadinho que chega com uma má notícia revestido de uma aparência de santo, né? De santidade. Olha, não incomode mais o mestre, né? Tua filha já morreu, meu filho. E aí o que acontece? Jesus, ouvindo isso, né? Verso 50, lhe disse, não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Ela já não estava morta? Ela já não estava morta, gente.
Assim são muitas pessoas que deram ouvidos a quem não deveriam ter dado ouvidos, e hoje a esperança está morta e elas estão vivendo uma vida de zumbi, de morto-vivo do lado de fora da igreja, porque deram ouvidos a quem não deveria. Agora, é óbvio, sim, existia uma situação, a filha estava doente e morreu. Sim, existia uma situação. E isso acontece nas nossas vidas. E sim, existiam pessoas. E essa pessoa chegou para o chefe e disse, para Jairus, olha, já era, acabou. Mas é interessante que Jesus, ele não virou para a pessoa e falou, olha, sai daqui, né? Olha, para de falar isso, está dizendo bobagem. Ele vira para Jairo, que tinha acabado de tomar aquela pancada na cabeça, tinha acabado de ter aquele choque horroroso, porque ele estava com Jesus e Jesus demorou e de repente, talvez em um segundo, tenha passado pela cabeça dele, se ele não tivesse parado para falar com aquela mulher, ele tinha chegado lá em casa a tempo, mas Jesus não deu trela para nada disso. Você percebe, Jesus não deu vazão a nada disso, ele se voltou para aquele que precisava, que tinha acabado de tomar um choque violento. E ele diz, não tenha medo, apenas creia. E hoje eu digo para você, eu quero dizer para você hoje, não tenha medo, apenas creia. Amém? Não tenha medo dessa situação que de repente você pode estar vivendo hoje. Não tenha medo, apenas creia. Amém, gente? Amém. Amém? Não dê ouvidos a quem você não deve dar ouvidos. Não empreste os teus ouvidos a quem não deve, a quem você não deve. Amém, meus irmãos? Amém. Como é que uma pessoa, então, pode perder a esperança? Dando ouvido a pessoas e a situações. Agora eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos, eu quero que você ouça isso com muita atenção. Em Cristo, nós temos esperança para agora. Cristo nos dá a esperança para agora. Por isso que está em Lamentações, capítulo 3, verso 21, primeira metade, dizendo assim, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Jeremias estava vivendo uma situação terrível, Jerusalém tinha sido destruída, o povo tinha sido morto, não tinha sobrado ninguém. Ele estava lá sentado em meio aos destroços, um exército inimigo lá na terra, matando, roubando. E no meio disso tudo, Jeremias tinha avisado ao povo. E o povo não deu ouvidos. Ouviu o que não deveria. Mas mesmo assim, Jeremias se senta, talvez numa pedra que era de um muro, derrubado de uma casa, e ele fala para ele mesmo, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então você pode chegar para a tua alma, porque foi isso que ele fez, no meio de uma situação assim tensa, no meio de uma situação difícil, no meio de uma situação que você não vê resultado, no meio de uma situação que você não vê saída, você pode chegar para você e dizer assim, alma, volta ao teu descanso. Volta ao teu descanso. Você pode chegar e dizer para você mesmo, olha, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, todos os benefícios que o Senhor já teve para comigo, todas as bênçãos que o Senhor já derramou sobre a minha vida, que foram muitas. Todos nós aqui já fomos maravilhosamente abençoados pelo Senhor. Todos nós aqui já fomos poderosamente abençoados pelo Senhor. Mais de uma vez, mais de 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Todos nós aqui. Então, em momentos de dificuldade, nós somos inspirados a fazer isso. Senhor, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A alma, volta ao seu descanso. Amém, gente? Então, Deus, Cristo é a esperança para agora. Mas eu também quero ler para você Jeremias 29, 11. Eu que sei que pensamentos têm a respeito de vocês, diz o Senhor. Ela leu e ela não sabia de nada. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança.
esperança. Sabe, gente, às vezes a gente pensa que Deus nos abandonou, às vezes a gente pensa que Deus é mau, às vezes a gente pensa que Deus não liga para a gente, mas os pensamentos dele com relação a você, são pensamentos de paz e não de mal. Deus, quando pensa em você, meu irmão e minha irmã, ele tem para com você pensamentos de paz e não de mal. E na alma dele, no coração dele, sabe o que ele quer? Ele quer dar um futuro para você. Ele tem um futuro para você. Ele tem uma esperança para você, então não desista, meu irmão. E depois em Romanos 15:13 é dito assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm. Agora, aí eu volto um pouquinho. Como é que você vai ter confiança no Deus da esperança? Como é que você vai ter alegria e paz na fé que você tem se você tiver dado ouvidos para alguém e tiver perdido a esperança e, consequentemente, perdido a fé? Entende como é que as coisas se encaixam? Como é que você vai fazer? Aí é dito lá, e o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém, gente? Mas sabe, gente, de uma maneira misteriosa, a humanidade caminha na direção que Deus quer. Não me pergunte como, porque eu não sei. Mas de uma maneira misteriosa e sobrenatural, a humanidade vai terminar da maneira como Deus quer. Parece que está tudo descontrolado, parece que está tudo indo de um lado para outro, a gente fica com medo. E será que vai sobrar para a gente aqui? A gente mora numa ilha, mas a humanidade caminha nessa direção. Amém? Você que trouxe aí seu dízimo, sua oferta, eu quero orar agora por você. Estenda suas mãos na direção aqui do gasofilácio. Eu quero orar pela vida financeira sua, nossa, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, a nossa vida financeira. Eu quero te pedir as Tuas mais ricas bênçãos sobre a vida do dizimista e do ofertante, que eles vejam as janelas do céu abrindo-se sobre eles e sobre a sua casa, porque isso é promessa bíblica, Senhor. Fazei prova de mim. Então, Senhor, eu te peço, abençoa a vida do dizimista e do ofertante. Abre portas de emprego para aquele que hoje está desempregado, que gostaria de dizimar e que não consegue, Senhor. Abre melhores oportunidades aqui, porque eu acredito que o Senhor faz do teu povo um povo próspero, Senhor. Em nome de Jesus. Então eu abençoo a vida do dizimista, abençoo a vida do ofertante, abençoo a nossa vida financeira em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.